Você está com dificuldade de saber qual é o tempo da música que você quer produzir? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como você pode encontrar o BPM da sua música utilizando o Reaper. Virou. Depois de abrir o Reaper, a gente dá 2 cliques para abrir uma trilha. Eu já vou deixar ela mais expandida aqui e vou adicionar a minha música em Wave, que foi uma música que a gente gravou aqui nesse estúdio comunitário do OpenMaker. E como você pode perceber, essa música não está no tempo. Para eu fazer essa verificação, eu vou ligar aqui o metrônomo, clicar com o botão direito para aumentar o volume do clique, para você perceber que na verdade não está no tempo correto. Vou botar aqui para você ver a partir do início. Você percebe que o negócio aqui está fora, então a gente precisa dar um jeito de consertar isso. E aí que vem o erro. Muitas pessoas elas chegam assim, eu acho que é 70 BPM. Como você pode ver aqui, está marcado ali as linhas, né, em 120. Então a pessoa ela chega aqui, coloca por exemplo 70, vamos supor que é 70. Ela dá um Enter e acontece um problema na sua música. Vou colocar um play de novo para você ouvir. Como você pode perceber, o Reaper ele fez com que toda a música, na verdade, o tempo da música, ele se expandisse. Então ela ficou toda lentinha. E você pode achar que isso é um absurdo, o Reaper ter feito uma coisa dessa, mas, na verdade, eventualmente nós utilizamos esse recurso quando precisamos fazer a gravação de um instrumento em que o instrumentista não tem tanta habilidade assim para conseguir executar as notas muito rapidamente, seja no caso de uma guitarra ou um piano. Então, às vezes, a gente realmente aumenta o tempo da música e faz a gravação nesse tempo mais lento para depois voltar para o tempo original da música. Mas como eu imagino que não é isso que você está querendo resolver hoje, então eu vou dar um Ctrl Z para voltar e vou te ensinar a fazer o ajuste no tempo da sua música da maneira correta. Para isso, você vai clicar aqui em File e depois em Project Settings, ou simplesmente Alt Enter. Então, clicando aqui, você vai para essa primeira tela, onde você pode selecionar, por exemplo, qual é o tempo da sua música, mas note aqui nessas duas linhas de Time Base, você percebe que o alinhamento que o Reaper está fazendo se dá em função dos bits. Então ele está usando os bits como referência, que são essas marcações aí do metrônomo. Então agora nós temos que mudar esse bits para time. Então eu vou colocar aqui time. Então posso clicar simplesmente em OK ou colocar isso como padrão, como default para todos os projetos que a gente for fazer daqui para frente. Então vou colocar aqui em Save as Default, Project Settings. E agora eu já posso fazer uma alteração. Então eu quero, por exemplo, ver se era esses tais 70 BPMs. Eu digito 70, Enter. E como você pode perceber aqui, eu não acabei acertando, né? Porque você pode ver que aqui está desalinhado. Vou dar um play aqui para você perceber que o tempo está incorreto. Você vê que não está muito longe, mas não está de acordo com o tempo dessa música. E existem algumas maneiras para você encontrar esse tempo. Uma dessas maneiras, talvez seja a mais simples de todas, é você utilizar aqui nesse lugar onde está escrito BPM, eu vou ficar clicando para dar um tap. Então, para tentar achar o tempo manualmente. Então eu vou dar cliques no mouse nos tempos que eu acho que essa música tem. Para isso eu vou desligar o metrônomo e vou dar um play apertando o espaço e vou clicando aqui em tap. E aí, como você pode perceber, eu fui clicando na música e aqui apareceu 80 BPMs, mais ou menos 80, 80 e 81. Só que a gente precisa verificar se esse aqui é o tempo correto. Então eu posso até abrir um pouco mais essas trilhas. E como você pode ver aqui, a música de fato ela está casando aqui, né? Na entrada dos tempos.
no BPM correto. E uma maneira de verificar se isso aqui está tudo certinho mesmo, se esse tempo não era quebradinho, porque poderia ser 80.1, 80.15. Então a gente vai até o final da música para ver se ela está alinhadinha até o final. Como você pode perceber aqui, nós conseguimos encontrar o tempo simplesmente utilizando esse recurso de tapping. Mas eu vou dar um Ctrl Z, porque tem gente que prefere fazer de um outro jeito. Tem dificuldade de fazer esse negócio do tapping, porque não toca música às vezes. Então eu vou apertar também depois do Ctrl Z, eu vou para o Home. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, imaginando aqui que eu não saiba qual que é o tempo da música, que a gente já sabe que é 80, mas eu vou fazer uma seleção, Você vê que ele está marcado aqui como 70. Então, o que eu vou fazer? Mais ou menos eu vou criar uma seleção de quanto que eu acho que é 4 tempos. Vamos pegar a partir daqui que está mais bem marcadinho com a bateria. Olha só. 1, 2, 3, 4 e 1. Então você percebe que aqui eu tenho um compasso. Eu vou selecionar aqui mais ou menos o que eu acho que é um compasso. Posso até dar um zoom com o scroll do mouse e selecionar mais ou menos o que eu acho que é. E olha que interessante. Dentro dessa seleção que eu fiz, que ela está manual, tá? Não está muito precisa. Posso até dar um zoom para dar uma verificada melhor aqui e fazer um ajustezinho mais fino. Eu consigo, a partir dessa seleção que eu fiz, só aproximar o cursor do mouse nesse terceiro número do Selection e ele já fala para mim qual é o BPM. E aqui, por coincidência, deu 80 BPM, quer dizer que eu acertei exatamente o tempo. Mas como você pode ver, se eu não tivesse acertado, tivesse colocado um pouquinho mais para a esquerda ou à direita, ele já teria dado para mim um outro valor. Então eu posiciono o cursor do mouse aqui, deu 79.7. Mas que já leva a gente a supor que ele deve ser de 80 BPM. Mas isso tudo que eu te ensinei aqui, na verdade, não significa que todas as músicas elas vão ter BPMs tão redondinhos assim. Pode ser que sejam fracionários. Pode ser que a música tenha uma dinâmica de umas partes dela ter um BPM e depois ela muda para outra quantidade de BPM. Existem músicas ainda que foram gravadas completamente sem metrônomo, então você vai ficar tentando colocar no tempo e não vai conseguir de maneira nenhuma. Mas existe um recurso que é utilizado no Reaper para a gente poder colocar uma música que não está no tempo dentro do tempo. Só que isso pode dar um pouco de trabalho, porque você vai precisar usar um recurso que é chamado de Stretch Markers, que eu já discuti um pouco sobre ele num vídeo sobre quantização de áudio. Mas se você ainda não assistiu esse vídeo, então dá uma olhadinha nesse tutorial que eu gravei a respeito desse assunto e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!